De tédio, o brasileiro não sofre. Com certeza, cada dia é uma surpresa aqui para nosso povo brasileiro que acompanha a política de forma especial. Já que, falar em futebol a gente está ralado. Pois o que aconteceu recentemente acendeu um fio de esperança aos brasileiros e brasileiras que querem sim uma justiça e uma democracia pujante em nosso país. Já que a decisão daquele homem ali de trás, o Fux, de sair da primeira turma e ir para a segunda turma, em meio a uma decisão tumultuada, um processo cheio de erros e de perseguições, escancara sim que há possibilidade de termos uma nova via e um equilíbrio maior dos poderes entre primeira e segunda turma do STF no caso. O Fux, com a aposentadoria do Barroso, pediu aí para sair, nesse recente voto agora, uma decisão que ele tomou sem avisar ninguém, como a aposentadoria do Barroso. O Barroso por medo da Magnitsky. O Fux para tentar trazer e fazer prevalecer a justiça no Brasil. Ele então pediu ao Fachin, que é o presidente do STF agora, atual, para ir para a segunda turma. E isso acendeu assim um pavio em relação ao que pode acontecer e a explosão que pode vir às pretensões da esquerda, que é sim tornar Bolsonaro inelegível, prender Bolsonaro, prender os aliados do Bolsonaro, continuar a perseguir, já que os Estados Unidos estão se esforçando, Magnitsky, sanções, vistos, outras sanções poderosas virão contra os perseguidores, contra esses que são atentatórios às liberdades e aos direitos humanos. O próprio Congresso americano já está falando sobre isso. Mas agora, a recente decisão do Fux acendeu em nós brasileiros a possibilidade de vermos Bolsonaro concorrendo nas eleições de 2026. Você não ouviu errado e vamos falar sobre isso agora. Acompanhe aí comigo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal e adicione o sininho, Vai que a gente tenha vídeos mais recentes aí, mais constantes, e você pode ajudar a divulgar essa notícia. Vamos lá. Então, para começar, essa informação que saiu agora aqui tá escrita isso aqui no Infomoney. Mudança de Fux para a segunda turma pode redesenhar correlação de forças no STF. Isso porque Luiz Fux pretende ir para a segunda turma, onde já tem ali, além de Gilmar Mendes, que é o atual presidente da segunda turma, também tem o Dias Toffoli, que era da primeira turma em 2023, pediu para ir para a segunda turma, a exemplo do que Fux está fazendo agora, e também outros 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Havendo essa situação de que Fux vá para a segunda turma, haveria aí então uma maioria teórica de votos para o lado conservador, como vai colocar, o lado da direita. O Fux não é um cara da direita, não é um ministro da direita indicado por Bolsonaro, mas ele tem seguido muito mais a lei e as regras do que qualquer outro ministro da primeira turma. E ele viu que na segunda turma ele teria, talvez, mais chances de ver o direito acontecer no nosso país. E aí, essa informação caiu como uma bomba, Eles estão falando aqui que o Fux agora virou, isso aí vem em outras notícias, virou aí um cara da direita, um cara bolsonarista, e não tem nada disso. O que Fux quer sim é fazer justiça no Brasil, que é o que caberia ao STF. E por que isso é importante nós falarmos? Porque existem duas situações que vão passar pelo Fux agora nos próximos tempos. A primeira envolve a condenação do Bolsonaro pelos atos atentatórios aí à democracia, nesse processo aí criado pelo Moraes para tentar prender o Bolsonaro e seus aliados. Neste processo, que já está em fase final, haverá ainda alguns recursos e após isso vai ter a possibilidade de mais um recurso, e isso é muito importante você saber. Esse recurso se chama revisão criminal e está lá previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal. E o que vai dizer aqui? Eu quero que você acompanhe comigo. Artigo 621. A revisão dos processos findos será admitida. O que é processo findo? Transitado de julgado, teve recurso, não foi acolhido, não houve alteração, transitou em julgado, tem aí então prazo aberto para revisão criminal. E quando que isso é possível? De forma específica, no inciso 1º, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
Alguma dúvida de que isso aconteceu no caso desse processo criado na cabeça do Moraes? Pois é, ainda também tem aqui, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, o que também já foi demonstrado que se utilizou provas que não deveriam estar nos autos. O PGR utilizou isso, gerou toda uma possibilidade de novos recursos e novas decisões. Por que isso é importante? Porque a revisão criminal vai trazer a regra também que ela é julgada pelo próprio STF. Está aqui no artigo 76 e 77 do Regimento Interno. O que vai dizer o artigo 76 e 77 do Regimento Interno? Leia comigo. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos para os ministros da outra turma. Tá, Zarte, mas não é embargos, você está falando em revisão criminal. Então, olha o artigo 77. Na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior. Por isso, a revisão criminal cairá, se é um processo da primeira turma, será então encaminhada a revisão criminal para onde? Segunda turma, que terá lá Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes. Está entendendo por que é possível nós termos a absolvição do Bolsonaro nessa trama golpista, não só dele, né? De todos que estão envolvidos nessa trama golpista, de todas as vítimas que se enredaram aí lá no dia 8 de janeiro, não só o Bolsonaro, mas todas as pessoas, né, desde aqueles que já perderam a vida, como a família do Clesão, serão então justiçadas através, sim, de um processo, de um procedimento, de uma revisão criminal que será julgada numa turma que terá muito mais alinhamento ao conservadorismo, à direita, ou então à justiça, que é o que nós queremos. Somente um julgamento justo. Nunca tivemos nessa primeira turma. E por isso é importante você saber que sim, há a possibilidade do Fux, né, com essa migração, se fazer coro. Não quer dizer que ele fará, mas ele já votou favorável à absolvição do núcleo 1, do núcleo 4, desse processo enorme aí, né, criado na cabeça e na engenhosidade do Moraes. Havendo essa possibilidade, claro, queremos que Cássio Nunes também vote favorável à absolvição e também o André Mendonça. É a nossa esperança. Vai que eles errem também na hora de votar, votem junto com Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Tudo pode acontecer, né? Espero que não. Por isso é importante você que conhece o Fux, está próximo dele, que você cuide dele. Que ele não pegue um avião particular, que ele não ande com um carro que ele não conhece, que ele fique em casa, que ele ande com segurança, com colete à prova de bala, com capacete à prova de bala, que ele não beba água estranha, enfim, que ele seja preservado. Porque já sabemos o que aconteceu com o Teori Zavascki, quando estava lá votando o mensalão, né? Enfim, olha como isso é importante. Mas aí você vai dizer assim, Zarte, mas tudo bem, talvez se resolva esse processo do 8 de janeiro, mas o Bolsonaro está inelegível por uma decisão do TSE. Concordo contigo. E aí é importante nós sabermos também que a segunda turma, né, que na verdade o STF já está analisando isso, e os ministros já perceberam que se isso acontecer, essa mudança que já foi até aprovada pelo Fachin, o Fux, que é o relator, se você não sabe, de um recurso impetrado pela defesa do Bolsonaro no TSE, que julgou inelegível o ex-presidente e o nosso futuro presidente, se Deus quiser, nesses casos ali que envolveu reunião com embaixador, participação com Luciano Hang de dia 7 de setembro, toda essa fantasia criada pelo TSE para tentar tornar inelegível o nosso presidente. Caso você não saiba, esse procedimento do TSE, ele teve a decisão tomada e foi recorrida. Esse recurso, então, é impetrado aonde? No STF, que caiu na primeira turma para Cristiano Zanin. Quando caiu para ele, nesse sorteio que foi realizado, a defesa do Bolsonaro alegou o impedimento do Cristiano Zanin, porque ele é advogado do Lula. Cristiano Zanin, para evitar toda uma situação e, segundo ele, para trazer a celeridade processual, se declarou impedido. Houve novo sorteio e nesse novo sorteio caiu para Luiz Fux. Caiu no Luiz Fux. Esse processo lá de 2023
ele sentou em cima e não fez mais nada. O processo está parado desde então. Agora, com a migração dele para a segunda turma, ele é possibilitário, se ele quiser, ele pode dizer que não, que faz um novo sorteio, ele pode levar os processos e não há quem impeça. E ele levando os processos, ele vai levar o processo de sua relatoria, que é o da inelegibilidade no TSE. Ele poderá agora fazer o voto, abrir o voto para a relatoria e a partir disso ouvir também os demais, que possivelmente votarão favoráveis também ao relator, que pode ser que vote favorável a esse recurso e contra esse processo de inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Tá entendendo? 2026 poderemos ter grandes notícias, com Bolsonaro absolvido e também elegível, já que os processos tomarão o rumo da justiça e sim, veremos prevalecer os nossos códigos aqui, as nossas leis e os nossos direitos. Você gostou do vídeo? Compartilhe, manda para um amigo e torçamos para que tenhamos sim a justiça no Brasil de volta. Afinal, o Brasil é dos brasileiros. Forte abraço.